nos abençoando e falando aos nossos corações. A intenção dessa capacitação é, como eu já falei aos irmãos, é para que nós possamos estar cada vez mais preparados. Irmãos, tem tanta coisa acontecendo no mundo e nós, como obreiros, como liderança, precisamos estar sempre procurando melhorar, sempre procurando estar mais preparados. Para quê, pastor? Para fazer melhor para o reino de Deus. Tá certo? Então eu vou usar o texto, que não poderia ser outro, mas 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, é o texto que nós iremos utilizar. No decorrer aí nós iremos falar sobre outros textos, mas esse é o texto base que nós queremos utilizar. No 3, queria pedir que os irmãos lessem para mim. 1, 2, 3... Maravilha. Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, como obreiro como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Apresentar-se a Deus aprovado. E aí eu quero trazer aqui uma frase de Helena Cabral. Eu farei algumas citações hoje, viu, meus irmãos? Obrigado, meu filho. Eu farei algumas citações hoje para que nós possamos aí embasar a nossa fala, inclusive citações não somente da Bíblia Sagrada, mas também outras mais citações, tá certo? Então vamos lá. Primeira citação de Helena Cabral, ele diz assim: o obreiro é um operário qualificado, que trabalha a serviço do reino de Deus. Então o obreiro, o líder na igreja, ele é um operário qualificado. Irmãos, todos nós trabalhamos na igreja do Senhor. Todos nós temos um serviço na igreja do Senhor, mas o obreiro, conforme essa frase de Helena Cabral, ele é um obreiro qualificado. E ele acrescenta mais quando ele diz assim, ó: esse trabalho é contínuo, seu uniforme é espiritual, logo sobrepõe a vestimenta terrena. Então, o trabalho do obreiro, o trabalho do líder, ele é um trabalho contínuo. Você está na sua casa na segunda-feira, que a gente até fala aqui, né? Que é o dia do descanso do obreiro. Irmão, não teve uma segunda-feira que eu tirei para poder dizer assim, esse é um dia de descanso para o obreiro. Porque, na verdade, o líder, ele é líder todo momento. O obreiro, ele é obreiro todo momento. O auxiliar, o diácono, o pastor, o líder de jovens, o professor de EBD, todo momento ele está ali exercendo a função dele, e ele precisa estar trabalhando com afinco para que através da vida dele o nome do Senhor Jesus continue sempre sendo glorificado. Tá certo? Então, atentando sobre isso, trazendo essa verdade do professor e pastor Elinai Cabral, eu quero continuar avançando aí sobre esse texto e vou fazer alguns grifos aí. Vamos lá. O primeiro grifo é que ele fala assim, ó: procure apresentar-se a Deus. Tá certo? A quem é que todos nós devemos procurar se preocupar e se apresentar? Está aí o texto: apresentar-se a Deus. Eu falo assim, meus amados, porque na verdade tem gente que consegue se apresentar bem para o pastor, para a esposa, para o esposo, para o seu líder de departamento. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que nós devemos se apresentar a Deus. Existem muitas pessoas que são muito elogiadas aqui na terra, são muito aplaudidas aqui na terra. Mas eu já falei certa vez aos irmãos, em uma mensagem, e posso repetir aqui hoje: nem todo mundo que é aplaudido aqui na terra é conhecido lá no céu, ou tem uma boa reputação lá no céu. E nós temos que nos preocupar não com os elogios aqui da terra, mas temos que nos preocupar como Deus olha para nós lá no céu. E o texto fala: apresentar-se a Deus. Não é apresentar-se aos homens. Existem pessoas que são muito bem apresentadas diante dos homens, que têm inclusive uma boa reputação, entre aspas, diante dos homens, mas diante de Deus as coisas são totalmente diferentes.
Porque Deus, meus amados, Ele conhece o nosso caráter, não é verdade? Deus conhece o nosso caráter, Deus conhece o nosso interior, Deus sabe quem nós somos de verdade. Por isso que Deus está usando o apóstolo Paulo para falar a Timóteo sobre apresentar-se não aos homens, mas apresentar-se a Deus. Os irmãos estão entendendo, amém? E a importância de apresentar-se a Deus é exatamente por conta que Deus ele nos conhece por dentro. E a pergunta que Deus ele faz para cada um de nós, líderes, hoje à tarde: como estamos diante de Deus? Essa é a pergunta que Deus faz para cada um de nós nessa tarde. Como nós estamos diante de Deus? Porque uma coisa é como está a minha liderança diante da igreja. Uma coisa é como está a minha liderança diante dos companheiros obreiros. E outra coisa é como está a minha liderança diante de Deus. E Deus ele faz essa pergunta para cada um de nós hoje à tarde: como está a sua liderança diante de Deus? Porque o texto ele nos exorta a procurarmos se apresentar a Deus e não aos homens. E aí eu trouxe outros textos bíblicos, como Gálatas 1:10, que diz assim, ó: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Só a primeira parte do versículo. Nós procuramos o favor dos homens ou o favor de Deus? Avançando, Tessalonicenses 2:4, a primeira carta, diz assim, ó: visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Então Deus nos confiou pregar o Evangelho. Isso é uma aprovação dada por Deus para cada um de nós. Deus confiou a cada um de vocês uma responsabilidade, que é uma extrema responsabilidade. Eu já falei aqui algumas vezes sobre o quanto é importante nós, o quanto é honroso para nós poder pregar o Evangelho, poder cuidar de algum departamento na casa de Deus, poder fazer alguma coisa na casa do Pai. Isso é honroso para nós. E às vezes nós não damos a honra devida. Então, Deus, porque isso aqui é uma capacitação, é um trabalho de liderança, mas isso aqui é no âmbito espiritual. Deus trata conosco sobre a importância de nós, como líderes, entender o seguinte: olha, quem me deu isso aqui foi Deus. Isso aqui é uma honra que Deus me deu para cuidar. Então eu vou fazer da melhor forma, não vou fazer de qualquer jeito. Irmãos, não faça de qualquer jeito o trabalho que o Senhor te confiou. Não faça de qualquer forma. Se entregue totalmente. Faça o melhor para Deus em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Apresente-se bem diante de Deus. Avançando um pouco mais, ele fala como é que eu devo me apresentar diante de Deus. Aprovado. E este aprovado, alguém até fala assim: eu não só vou saber, não tem, no tempo que saiu aquela Bíblia do Obreiro Aprovado? Os irmãos lembram? Quando saiu aquela Bíblia do Obreiro Aprovado, os irmãos, ou alguém falava assim, ó: eu só vou saber se sou um obreiro aprovado quando chegar no céu. Não, irmãos. Deus nos chamou aqui na terra. Eu vi alguns obreiros, inclusive, falar isso. Deus nos chamou aqui nesta terra para uma obra aqui nesta terra. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus, diga amém. Mas existe uma missão dada por Deus para cada um de nós aqui nesta terra. E nós temos que cumprir, porque se eu não cumprir aqui na terra, eu não serei aprovado aqui na terra na missão que Deus me deu. Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele foi aprovado. E a vontade de Deus é que a missão que Ele deu para cada um de nós sejamos também aprovados. Deus te deu uma missão. Você tem uma missão dada não pelo pastor, mas dada por Deus. Não pelo coordenador da EBD, não pelo líder de jovens, não pelo líder de senhoras, mas você tem uma missão que foi dada por Deus. E Deus, Ele quer que você seja aprovado nesta missão. A média lá nas escolas é 6, é 7. Aí tem gente que às vezes pensa assim, ó: rapaz, eu tirei nota 10 na primeira prova. Se a média for 6, a matemática é fácil, né? Se tirar um 8,
já ficou com 16 pontos, já passou da média com sobra de 2 ainda. Não é isso? Se tirar quantos pontos para poder passar na média, irmãos? Não é 6? Se tirar um 2, se a média for 6, ele já ficou aprovado. Não tem gente que pensa assim? No reino espiritual pode ser assim, irmãos? Começou bem, tirou um 10, mas no meio do caminho tirou um 2. Não, pastor, passei na média, ficou 6 a média. É, meu filho, mas não é isso que Deus quer, não. Deus, Ele quer que nós façamos o melhor no começo, no meio, nós vamos chegar no fim. Oh, glória, o céu de glória. Então não baixa o nível não, pelo amor de Deus. Mantenha o nível espiritual. Não tem aqueles crentes que no começo do ano é aquela empolgação total? Tem ou não tem? Por aí tem. Aqui não pode ter não, irmãos, pelo amor de Deus. Viu? Eu já vi por aí crente que no começo do ano é aquela empolgação total, janeiro, fevereiro, não falta EBD, não falta ciclo de oração, não falta evangelismo. Aí quando vê o mês de junho, julho, o cabo começa assim a capengar um pouquinho. Parece que as forças começam a esgotar. Diga misericórdia, pastor. Irmãos, vamos até o final bem. Em nome de Jesus. Nós estamos fazendo é para Deus, para o céu, é para o reino. E Ele quer que nós façamos o melhor em nome de Jesus. Tá certo? Então vamos lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu deixei o aprovado lá, destacado. Mas como é que eu sou um obreiro aprovado? Paulo põe 2 modos aí para sermos obreiros aprovados. O primeiro está lá, ó, não tem do que se envergonhar. Irmãos, o obreiro aprovado, ele não tem do que se envergonhar. Ele não tem a necessidade de se esconder de pessoas porque ele está com vergonha de algo. Ele não tem do que se envergonhar. Por quê, pastor? Porque a conduta dele é limpa. Porque o histórico dele é limpo. Porque a vida dele é limpa. Porque Cristo Jesus brilha através da vida dele. O obreiro, o líder na casa de Deus, não pode ter do que se envergonhar. Eu trago aqui 2 frases para vocês. Uma é de Agostinho de Hipona. Eu gosto muito dessa frase. Ele diz assim, ó, aquele que não é fiel à sua própria consciência tem uma dívida impagável com o seu próprio ser. É uma frase que dá para filosofar em cima dela aí, né? Aquele que não é fiel à sua própria consciência tem uma dívida impagável com o seu próprio ser. Ou seja, de que adianta, irmãos? De que adianta eu estar muito bem diante de todos, mas a minha consciência está pesada? O negócio está estreito aqui comigo, dentro de mim. É uma dívida impagável com o seu próprio ser. Então, bom mesmo é que nós, para ser obreiro aprovado, você precisa não ter do que se envergonhar. A outra frase que eu trago é uma frase, uma citação de Nelson Mandela. Ele diz que a veracidade do discurso de um homem está no percurso da sua vida. Como assim, pastor? Irmãos, às vezes a pessoa fala muito, mas o percurso da sua vida fala outra coisa. E Nelson Mandela falou certa vez exatamente sobre isso. Que a veracidade do discurso daquilo que você fala está no percurso da sua vida. O que você fez, onde você fez, a sua história. Tem até o congresso dos jovens aí, o irmão Pedro, André, está com a camisa ali, legado, aquilo que você deixou marcado. Não é aquele patrimônio que você deixou, mas aquilo que você deixou marcado nas pessoas. Então, Deus quer que nós tenhamos uma vida reta, íntegra, e não ter do que se envergonhar. O segundo ponto que ele coloca está na última parte do versículo, que o obreiro precisa manejar bem a palavra da verdade. O obreiro de Deus, ele tem a necessidade de manejar bem a palavra da verdade. Como assim, pastor? Eu trouxe para vocês aqui a expressão original manejar bem. Ophotomeo, a palavra grega que significa assim, ó,
traz a ideia de cortar em linha reta. Como assim, pastor? O comentarista Bianco, ele diz assim, ó, é um ensino preciso, fiel e sem distorções da palavra de Deus. Ou seja, irmãos, hoje em dia, você vai para o YouTube aí, para ver os pregadores pregando, para ver as pessoas falando. É tanta coisa que a gente olha que não tem nada a ver com o que a Bíblia Sagrada fala, irmãos. Pessoas que falam bonito, têm boa oratória, têm excelente eloquência, mas de Bíblia Sagrada, misericórdia. Infelizmente, tudo certo aí? Infelizmente, as pessoas, às vezes, uma boa parte delas, se deixam levar pela boa oratória, pela boa eloquência. Isso aqui, irmãos, é para nós, viu? Isso aqui é para nós. Porque nós precisamos primeiro entender que a palavra de Deus não pode ter distorções. A palavra de Deus está aqui, ó. E é essa aqui que nós precisamos pregar, como líderes. E além de nós pregarmos a verdadeira e fiel palavra de Deus, nós temos que tanto entender como ensinar. Que não é qualquer coisinha que você deve estar recebendo, não. Não é qualquer coisa que você, obreiro aprovado, líder aprovado, deve estar comendo, não. Irmãos, eu não parei assim para assistir, propriamente dito. Mas pelo menos pelos cortes que tem no Instagram, o evento que está acontecendo agora lá nos Gideões, eu já assisti alguns cortes. E parece que é mais recado para outros pregadores do que pregação e exposição da palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado para aquilo que a gente fica consumindo. Porque quem vai pregar a palavra, já falei aqui que nós vamos ter momentos aí de aula de hermenêutica, de homilética. Quem vai pregar a palavra, ele deve expor a palavra de Deus. Não é para chegar aqui e ficar falando da vida do João, do Francisco, do Antônio. Deixa eles para lá. Aqui no púlpito é para pregar a palavra de Deus. É para falar de quem, pastor? É para falar de Jesus, do amor de Cristo por nós, do quanto que Ele nos ama, do quanto que Ele é bom, maravilhoso e misericordioso para conosco. É isso que é a palavra de Deus, irmãos. Aí tem gente que pega um texto, força para poder puxar para um lado, para poder puxar para o outro, e crente que participa de escola bíblica dominical e culto de doutrina, irmãos, ele não come qualquer coisa, não. Quem é que come qualquer coisa, pastor? É crente, irmãos, que vem para o culto só de vez em quando, que não lê a Bíblia Sagrada. Aí ele come qualquer coisa, o que vier para ele está bom. Vai depender do poder de convencimento de quem está palestrando. Só que a Bíblia Sagrada, ela precisa ser bem manejada, como diz o apóstolo Paulo. Ela precisa ser bem fatiada, bem cortada, cortada em linha reta, conforme o Senhor deixou para nós. A Bíblia já está revelada. E nós precisamos, como obreiros, como homens e mulheres de Deus, simplesmente transmitir o que já está revelado para a igreja. E o bom mesmo é que a igreja esteja sempre lendo a palavra para que possa compreender com mais facilidade ainda. Por exemplo, nós estamos estudando a carta aos Coríntios. Começamos no capítulo 7, fomos só até o versículo 9 do capítulo 7. Então na tua cabeça você já sabe, ó, próxima quarta-feira provavelmente o pastor vai continuar no capítulo 7. Estuda em casa, lê em casa, pesquisa em casa. Quando chegar aqui na quarta-feira, você já está com a mente mais aberta para entender com mais facilidade ainda. Então isso é o estudo sistemático da palavra do Senhor Jesus. Tá certo? O que mais, pastor? Aí, além desses dois pontos que Paulo colocou, eu trouxe outros mais. O obreiro aprovado, ele precisa o quê, pastor? Tem que ter uma vida devocional de oração. Então perceba, eu usei o texto para utilizar os dois pontos que o apóstolo Paulo já utiliza. Ele fala que não deve ter do que se envergonhar e deve manejar bem a palavra da verdade. Mas além disso, temos também outros princípios para ser um bom obreiro. Irmãos, o obreiro que não tem uma vida devocional de oração,
Tem como ele ser um bom obreiro, irmãos? Me ajuda aí. Tem como o líder ser um bom líder quando ele não tem costume de orar? Momento de oração. Quando ele tem tempo para tudo, menos para orar. Então que nós possamos ter o nosso devocional de oração. Que nós possamos ter o nosso momento de oração, de clamor a Deus, de busca pela presença de Deus. Esquece tudo. Esquece o mundo, esquece os problemas que todo mundo tem, mas tenha comunhão com Deus em oração. Tire momentos com Deus em oração. Eu não estou falando somente daquele momento quando você vai dormir, e aí você tem aquele momento de oração. Ou quando você se acorda, que você tem aquele momento de oração. Eu estou falando que você tenha devocionais com Deus em oração. Nós cristãos precisamos ter momentos com Deus em oração. Pastor Paulo Belisário, a foto dele está ali no meu gabinete. Eu não conheci pessoalmente em vida, cheguei em Teresina depois que ele já havia partido para o Senhor, mas ele falava assim, que a pessoa pode não ser crente e orar, mas a pessoa não pode ser crente e não orar. Os mais velhos aí devem ter ouvido ele falar isso algumas vezes, porque eu ouvi várias pessoas falando que ele falava isso. Então, nós cristãos precisamos ter a prática da oração. Tessalonicenses 5,17, a Bíblia diz: orai sem cessar. Homens mortos não oram. É impossível dar-se ao trabalho de orar sem primeiro ter vida espiritual. É um livro chamado O Poder através da Oração, de E.M. Bonds. Eu recomendo aos irmãos comprar este livro, ler este livro. Ele vai te dar uma vontade de orar, porque ele vai mostrar o poder da oração na vida do cristão. A gente fala muito isso, a gente fala muito sobre isso, mas às vezes, na prática, as pessoas diminuíram muito o tempo da oração, o momento de oração. É por isso que você tem, às vezes, pessoas fracas espiritualmente. Por quê, pastor? Porque não está orando como devia. Nós temos pessoas fracas, biblicamente falando. Por quê, pastor? Porque não está lendo do jeito que deveria ler. Está se ocupando em muita coisa, menos no que de fato vai lhe alimentar espiritualmente. Leitura da palavra e oração. E o obreiro precisa ter o costume da oração diariamente em nome de Jesus. Se você for na Bíblia Sagrada, você vai ver homens que foram muito usados por Deus e receberam muitas vitórias. Mas foi como, pastor? Através da oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. E aí, certa feita, procuraram um defeito em Daniel para apontar a ele. Não conseguiram encontrar. E aí fizeram o quê? Um decreto para ir contra o que ele jamais iria parar, que era a oração. Eu acho bonito o texto quando diz assim, que mesmo depois do decreto, Daniel, como de costume. Não é assim que está escrito? Como de costume, Daniel orava, dobrava o joelho e falava com seu Deus. Então é assim que nós devemos proceder. Está tudo bem? Esteja orando. O negócio apertou? Continue orando. Seja um crente de oração. Irmãos, uma coisa boa é quando você é conhecido como um crente de oração. Tá certo? Mais características do crente aprovado, do obreiro aprovado. Ele é sensível ao Espírito Santo. Irmão, nós prezamos ou não precisamos de crentes sensíveis ao Espírito Santo, irmãos? Nós precisamos. Nós precisamos, obreiros, líderes, ser sensível ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque senão você vai fazer as tuas estratégias. Você vai fazer do jeito que você acha que é melhor. Do jeito que você viu na internet que é melhor. Do jeito que eu ouvi hoje de manhã aqui algum jovem falando sobre isso, aí eu vou aproveitar e falar aqui. Do jeito que você viu lá no chat GPT que era melhor de fazer. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Porque nós somos homens e mulheres de Deus. Um Deus que fala, um Deus que revela,
um Deus que direciona. Só que para isso eu preciso orar. E além da oração, eu preciso ser sensível à voz de Deus. Eu preciso estar atento à direção de Deus na minha vida. Por quê? Repito, porque senão eu vou fazer conforme o que eu acho que é melhor, conforme as minhas estratégias. E se a obra é de Deus, quem tem que guiar, direcionar, quem é? Deus. Deus usa homens, Deus usa eu, Deus usa você. Mas para isso nós temos que estar atentos e sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Senão, as coisas não vão funcionar bem. Tá certo? Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Outro texto bíblico, Atos 13, verso 2. Disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo. Ou seja, quem coordena é Deus, através do seu Espírito Santo. O problema é que os homens, às vezes, se acham inteligentes demais, irmãos. Capacitados demais, preparados demais. E aí a gente começa a correr o perigo de deixar de depender do Espírito Santo. Então que nós possamos ser líderes, que a nossa liderança depende do Espírito Santo de Deus. É guiada por Deus. É o Senhor quem diz como nós devemos fazer. Para isso, meus amados, eu tenho que estar ligado com o céu. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. O Senhor nosso Deus, Ele unge a cada um de nós. Deus, Ele separa-nos. Deus, Ele nos dá estratégias, ferramentas. Mas essa unção, ela vem para cada um de nós. Deus, Ele lhe dá unção para fazer tal coisa. Não tem um texto bíblico que fala que Deus entrega os dons para aquilo que Ele lhe apraz? Eu já falei um pouco sobre isso. E a gente vai tratar sobre isso na carta aos Coríntios. Mas alguém pensou já erroneamente, quando o texto fala assim, ó, que Deus dá o dom a cada um para aquilo que lhe apraz. Tem gente que é assim, ó, tem gente que pensa que é para aquilo que lhe apraz. Mas não é o que apraz a mim, a você não, é a Deus. Deus entrega os dons para cada um de nós, a gente tem que interpretar bem o texto, né? Deus entrega os dons para cada um de nós, para aquilo que for útil a Ele. Para aquilo que lhe for útil. Não é para enfeitar você, deixar você mais bonito. Não. É para aquilo que lhe for útil. Então Deus nos entrega dons para que nós possamos ser usados, ser instrumentos na mão do nosso poderoso Deus. Então seja instrumento de Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Tá certo? Muito bem. Então, falamos aqui, ó. Deixa eu voltar para recapitular. Primeiro eu falei sobre o que o texto mesmo diz, não tem do que se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade, tem uma vida devocional de oração, e além da vida devocional de oração, é sensível ao Espírito Santo. Então nós precisamos ser sensível ao Espírito Santo. O que mais, pastor? O obreiro aprovado, ele é alguém que ele é irrepreensível e de bom testemunho. Irrepreensível e de bom testemunho. Olha o texto sagrado. Timóteo 3, verso 2 e verso 7. Eu grifei as partes principais. Diz assim, ó. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Também tenha bom testemunho dos que estão de fora. Então, olha o que a Bíblia Sagrada nos ensina. A importância de você ser irrepreensível. O que é irrepreensível, pastor? É alguém que não precisa ficar te apontando. Por quê? Porque você tem uma conduta na direção do Espírito Santo de Deus. É aquele não ter do que se envergonhar que nós falamos agora há pouco. Martin Henry, ele diz assim, ó, a reputação pública do ministro deve confirmar a sua vida privada. Ô glória! A reputação pública confirma a sua vida privada. A igreja não deve se envergonhar dele, nem o mundo deve ter acusações legítimas contra ele.
Porque acusaram Daniel. Mas era acusação legítima, irmãos? Não. Então, a verdade é que alguém até pode acusar algum dos irmãos, algum de nós. Mas a questão é se é uma acusação legítima. Meus amados, que nós possamos andar em vigilância. Vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar em nome de Jesus. Vamos vigiar porque o inimigo está aí sagazmente buscando a quem possa tragar. A vontade dele é de acabar com o ministério que Deus te confiou. Essa é a vontade do inimigo. Destruir totalmente. Portanto, que nós possamos vigiar. Infelizmente, de vez em quando a gente vê aí nas redes sociais quantas e quantos escândalos que acontecem por aí afora. Que nós, em nome de Jesus, que nós não venhamos ser também motivo de escândalo para este evangelho, para esta palavra. Que nós possamos ser vistos por Deus como o orgulho que ele olhou para Jó. Tem visto o meu servo Jó? Oh glória! Que o Senhor nosso Deus possa olhar para cada um de nós com orgulho. Não importa quem está caindo por aí, quem está errando por aí, que nós possamos continuar caminhando firmes e inabaláveis na presença do nosso bondoso Deus. Fica firme com Jesus. Não deixa que nada venha te tirar da presença do Pai. Não negocia em nome de Jesus aquilo que Deus já te entregou. Porque o que Deus te entregou é algo precioso. O reino dos céus é semelhante a uma terra que alguém descobre que existe ali um tesouro precioso. E ele vai e vende tudo quanto tem. Para quê, pastor? Para adquirir aquela terra onde tem aquele tesouro. Então, isso é o reino dos céus. Não troque, não negocie. Mas como nós já entendemos o caminho e sabemos o caminho, que nós possamos ficar neste caminho em nome de Jesus. Irmãos, que a nossa liderança seja uma liderança irrepreensível. Que a nossa liderança seja uma liderança de bom testemunho. Que as pessoas olhem para a nossa liderança e testifiquem e glorifiquem a Deus. Que a tua vida glorifique o nome do Senhor Jesus. Que o nosso caminhar, que o nosso proceder glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. E se alguém quiser falar, vai falar, mas sem ter uma base, sem ter uma prova. Eu estava conversando com alguns colegas há uns dias atrás, e eles estavam falando sobre a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela consegue hoje pegar duas pessoas, ou a foto de duas pessoas, e mostrar elas se beijando em vídeo. Acho que quase todo mundo já viu esse tipo de vídeo aqui. Alguém aqui já viu? Ou melhor, alguém não viu isso aqui ainda? Teve só um irmãozinho ali atrás que levantou a mão. Mas a inteligência artificial hoje, ela é capaz de pegar a foto de uma pessoa e de outra pessoa e fazer um vídeo dessas duas pessoas se beijando. Misericórdia, né? E aí alguém falou assim, rapaz, agora tem que ter cuidado. Porque já pensou? Para acabar com a reputação de uma pessoa hoje é fácil demais. Através da inteligência artificial. É verdade. E eu respondi assim, por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter uma conduta firme com Cristo. Por quê, irmãos? Porque tem gente que se um vídeo desse sai aí você já pensa assim, ô rapaz, misericórdia, coitado, acabou caindo. Mas tem gente, irmãos, que a conduta dele é tão limpa, tão pura, diante de Deus, que se um vídeo desse aparecer, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, não, pai, isso aí deve ser inteligência artificial, porque esse cabo aí não ia fazer isso não, essa mulher de Deus aí não ia fazer isso não. Primeira coisa que a gente pensa é isso. Por isso que nós possamos ter o cuidado com a nossa conduta. Os irmãos estão entendendo o quanto que isso aqui é sério, irmãos? Estão entendendo? O quanto isso aqui é sério. E o quanto que nós precisamos andar nessa vigilância, nessa prudência, sem maldade nas coisas, sem procurar se deixar levar pelas coisas vãs, pelas coisas vis,
mas andar segundo, em conformidade, a bondosa palavra do nosso bondoso Deus. Amém, meus amados? Coisa boa. O que mais, pastor? O obreiro aprovado, uma outra característica ou outra marca dele, é que ele respeita princípios de hierarquia. Nós falamos aqui, em outra aula, sobre hierarquia eclesiástica. Falamos sobre auxiliar, diácono, sobre o presbítero, o evangelista, pastor. Falamos sobre todas essas classes. E nós precisamos entender que essa questão de hierarquia não foi o homem que criou. Foi não, pastor? Foi não. A hierarquia está aí, ó, Êxodo 18 e 21. Jetro dá um conselho para Moisés e diz assim, ó, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, e põe-nos por chefes. Ou seja, havia uma situação que Moisés não estava conseguindo administrar sozinho. E ele vai e distribui funções. Então, o reino de Deus, ele é organizado. E essa organização é exatamente para quê? Para que as coisas fluam melhor, aconteçam melhor. Dentro dessa hierarquia, por exemplo, dentro dessa hierarquia, eu estou aqui, pastor de uma congregação. Existem vários membros nesta congregação. Existem situações que está aqui o líder de jovens, irmão Osiel, e ele consegue chegar mais rápido num grupo de jovens do que eu. Está aí as irmãs do ciclo de oração, tem as regentes, tem as líderes, elas conseguem chegar mais rápido do que eu. Então é por isso que existe a questão da hierarquia. Mosiel também acumula aí o cargo de professor da Escola Bíblica Dominical, melhor, de coordenador, juntamente com a irmã Luciana. Tem os nossos secretários de missões. Então existem situações onde eles conseguem resolver com mais facilidade. Agora é claro que outras situações, outras demandas, eles irão chegar até mim para poder, pastor, está acontecendo isso, 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 vamos resolver desta forma, o que a gente pode fazer, qual o conselho que o senhor dá? Então, o reino de Deus é um reino organizado, hierarquicamente organizado, e nós precisamos entender isso. E na igreja, vou repetir, existe o membro, existe o auxiliar, existe o diácono, presbítero, evangelista, pastor, existem vários nomes dados aqui para professor, coordenador, secretário, regente, por aí vai. E nós precisamos entender que essas missões que foram dadas por Deus são revestidas de autoridade. Autoridade dada por Deus para serem exercidas debaixo da graça do Senhor. Então, o bom obreiro, ele respeita essa hierarquia. Ele não ficou um pouquinho pequeno, que eu queria trazer 3 citações ali, então não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, viu? Mas a primeira citação é de Rick Warren. Ele diz assim, ó, a estrutura espiritual da igreja é o caminho de Deus para que tudo funcione com ordem, honra e unção. Oh, glória! Então Deus, ele monta uma estrutura para que as coisas funcionem com ordem, honra e unção. Uma outra citação é de John Maxwell. Para mim, sobre liderança, quem melhor escreve é John Maxwell. Eu tenho alguns livros de John Maxwell, estão tudo ali. Na verdade, alguns deles estão aqui, outros estão lá em casa. A liderança saudável se move dentro dos limites da autoridade. Sem respeito à hierarquia, o caos é inevitável. Ora, se hierarquia é organização, se não há respeito à hierarquia, então nós temos um caos. É simples entender isso aí, não é verdade? E a terceira citação é de A.W. Tozer, ele diz assim, ó, aquele que não aprende a se submeter à liderança que vê, dificilmente se submeterá ao Deus, meu Deus do céu, que ele não está vendo. Viu? Então, quem não consegue se submeter à liderança que vê, dificilmente conseguirá se submeter a Deus, que é a liderança maior, só que você não está vendo. Então, nós precisamos entender que esses são alguns princípios de uma liderança aprovada por Deus. Passa por tudo isso aí, pastor? Passa.
Pastor, se eu for respeitoso à hierarquia, mas se eu não for de oração, eu sou aprovado. Não. São quesitos que não é que pode ser um e outro não. Eu tenho que me enquadrar em todos eles. Eu tenho que ter reputação boa. Eu tenho que gostar de orar. Eu preciso respeitar a hierarquia. Eu preciso seguir esses princípios. E assim, a minha liderança será aprovada por Deus. Não é pelo homem, não. É aprovada por Deus. Quem pode dizer amém? São 3 horas e 47 minutos. Esse relógio aí está um pouquinho adiantado. Então, nós vamos dar uma pausa para daqui a pouquinho a gente voltar. Certo? Eu falei já aí esses 45 minutos aí, né? Parece que não, mas falamos já 45 minutos, viu, irmãos? Viu? Passou ligeiro, né? Então vamos dar uma pausazinha. Eu acho que o bolo... Vê se o bolo... Irmão Heraldo, vê se o bolo está pronto aí, meu filho. Aqui, o irmão Vivaldo já está aqui. O homem que trouxe o bolo hoje. O nosso irmão Neto fez uma cirurgia, arrancou uns dentes. E aí não pôde providenciar hoje. O nosso irmão Vivaldo foi lá e já providenciou, né? Glória a Deus. Mas o irmão Neto trouxe o café. Não trouxe, irmã? Não é a Carol, não. É a Mariana. Diga, Pai do Senhor. Viu como eu trouxe? Meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. O evangelista Delcio passa aqui em oração, inclusive abençoando o alimento lá, tá bom? Aí nós vamos lá, come, depois volta para a gente continuar o nosso estudo, tá certo?